Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um super comparativo que você só encontra comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E como vocês sabem, pessoal, comparativo para ser diferente de todos os outros que tem aí no mercado. Justamente por isso, pessoal, trouxemos aqui dois representantes aí do segmento de sedãs compactos. Como a gente sabe, esse é um segmento muito concorrido no Brasil. Ele só perde mesmo para os hatchbacks compactos. De toda forma, nós temos aqui as versões topo de linha, mas isso não tira o brilho do comparativo, afinal de contas nós queremos saber o que cada um desses carros consegue oferecer de melhor. E aí a gente escolheu o Chevrolet Onix aqui na versão Premier, o Onix Plus, né, o Onix Sedan, que é hoje o modelo que é líder de vendas no mercado brasileiro. Esse carro vem fazendo muito sucesso aí. Não por acaso, a gente também tem um comparativo que a gente fez recentemente aí no canal, usando a versão hatchback, só que daí a gente colocou lá o Peugeot 208. E para confrontar ele, nós trouxemos aí o mais recente estreante dessa categoria. Estamos falando aqui do Nissan Versa, que como vocês estão vendo, ele chegou totalmente repaginado em relação à geração anterior. Esse carro aqui, pessoal, também temos um vídeo recente aí no canal que a gente conseguiu fazer com todas as versões do Nissan Versa. Então você dá uma olhada lá no vídeo para conhecer as diferenças desde a versão de entrada equipada com câmbio manual até essa aqui que é a topo de linha, a versão exclusive. Mas o vídeo aqui hoje é para a gente confrontar esses dois aqui e ver qual deles que consegue oferecer mais para você que está pensando num sedã compacto muito equipado. E olha só, pessoal, nesse comparativo nós temos aqui uma disputa entre a receita arrojada versus a receita tradicional. Pensando rapidinho aí, qual desses dois aqui que é a receita arrojada e qual desses dois que é a receita tradicional? Então vamos começar falando aqui do Nissan Versa na versão exclusive, que é a receita tradicional, pessoal. Por mais incrível que isso possa parecer, apesar do visual do Versa ser bastante moderno, aqui no Versa a gente tem a receita tradicional. E por que eu afirmo isso? Porque muito do que está aqui no Versa, pessoal, a Nissan trouxe do Nissan Kicks. Várias das tecnologias que esse carro oferece de diferente, a gente já viu no Kicks, como por exemplo, o sistema de câmeras 360 graus, exatamente igual ao do Kicks. O painel parcialmente virtual, também já vimos no Kicks. O sistema de chave presencial, também já vimos lá no Kicks, entre outras coisas aqui que o Versa trouxe. É inegável que o carro ficou muito mais bonito e eu vou dizer até mais. O sistema de powertrain desse carro, que é o motor e câmbio, também é exatamente igual ao do Kicks. Porém aqui, eu arrisco dizer para vocês que ele ficou um pouquinho mais acertado. E quando a gente está aqui no Onix Premier, nós temos a receita que, por incrível que pareça, é a arrojada. Mesmo o Onix tendo esse visual um pouquinho mais conservador em matéria de design, a receita dele sim é mais arrojada. Evidente que aqui nós não temos nenhuma grande novidade em relação ao que a gente já viu aí do próprio Onix já há algum tempo. Só que quando a gente olha o Onix em relação aos seus concorrentes e todos os concorrentes, aí sim a receita é arrojada. E por quê? Começando pelo motor, 3 cilindros turbo com injeção indireta. Normalmente os carros com essa receita têm injeção direta, então a GM já fez aqui uma coisa diferente. Outra coisa, é o único carro da categoria com assistente de estacionamento. Isso é uma tecnologia que a gente vê em carros de categoria superior, indiscutivelmente. Também tem outro ponto aqui. Pessoal, esse carro tem uma central multimídia com internet embarcada. Isso definitivamente quase ninguém tem no mercado, né? Então é um diferencial. E mais do que isso, tem o sistema OnStar aqui de assistência, que acaba sendo uma exclusividade da GM dentro dessas marcas de maior volume. Temos isso em marcas premium? Temos, mas nas outras ninguém oferece nada parecido ao sistema que a GM oferece. E o carro já vem, por exemplo, de fábrica com carregador de celular por indução e tem novidade. A central multimídia aqui agora tem integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Portanto, é por isso que eu disse que a receita aqui do Onix Premier é arrojada. Começando aqui pela frente dos dois carros, olha, as escolhas em matéria de iluminação são completamente diferentes. É impressionante o quanto é diferente aqui. Vou começar com o Versa.
Vocês estão vendo aí o farol que tem iluminação em LED para o facho do alto e o facho do baixo. E ele também tem a assinatura da lanterna, que é em LED. Entretanto, esse carro aqui, apesar de novo, não traz a luz de rodagem diurna em LED. Isso, na minha opinião, foi um erro aqui da Nissan. Deveria ter incluído esse equipamento importante. A luz de pisca aqui é do tipo incandescente. E você também tem ali embaixo o farol auxiliar, que ali no caso você tem iluminação halógena, tá, pessoal? E aqui nós também temos ajuste de altura do facho do farol. Quando a gente vem aqui para o Onix, muda tudo. Já de cara vocês estão vendo que aqui em cima no farol nós temos iluminação halógena, tanto no farol baixo quanto no farol alto. Só que aqui o farol baixo é do tipo projetor, que dá aquela definição luminosa um pouquinho melhor. E olha só, o Onix não tem farol auxiliar. Como vocês estão vendo ali embaixo, fica a luz de rodagem diurna, aí sim em LED. E aqui a luz de pisca também é incandescente. E esse carro também tem o ajuste de altura do facho do farol. Portanto, a única coisa que é igual aqui nos dois carros é o ajuste elétrico de altura do facho do farol. O resto, tudo diferente. Conclusão aqui sobre iluminação e segurança. Especificamente no que diz respeito à segurança, pessoal, os dois carros também têm repetidores de seta. O Versa está instalado no espelho lateral e o Onix está instalado aqui do lado. No Versa é LED, no Onix é incandescente. E ainda falando de segurança, pessoal, o Versa, se você esquecer de ligar o farol na estrada, principalmente na de pista simples, você vai tomar multa. No Onix não, porque ele tem a luz de rodagem diurna. Agora, o conforto para dirigir à noite, indiscutivelmente, o LED vai ser muito superior à iluminação halógena. E tem mais diferença aqui na frente entre os dois carros. Começando aqui pelo Chevrolet Onix, ele conta com os sensores de estacionamento dianteiro. Aqui na frente são 4 que trabalham em conjunto com os sensores traseiros, são mais 3. Só que esse carro tem ainda mais 4 sensores, aqueles que vão nas laterais dianteiras e nas laterais traseiras, justamente para o sistema de estacionamento automático. Quando a gente vê aqui no Versa, não tem sensor dianteiro, mas tem um sistema de câmera 360 graus. Então nós temos uma câmera ali na frente para quando você está fazendo a manobra. E o Versa acaba levando mais uma vantagem sobre o Chevrolet Onix. Porque aquele símbolo que vocês estão vendo ali, na verdade é um radar frontal, que mede a distância em relação ao carro da frente e serve justamente para o alerta de colisão frontal com o sistema de frenagem automático. Então, do ponto de vista de segurança e recurso, aí o Versa também acaba levando vantagem nesse quesito. E por falar em receita tradicional, é justamente o que a gente encontra aqui no motor do Nissan Versa. Pessoal, esse é o motor que veio do Kicks, inclusive a gente vê esse motor também em carros da Renault. Esse motor aqui tem a sigla HR16DE. Quais são as características dele? Motor 4 cilindros em linha, aspiração natural, sistema de injeção indireto de combustível, ele é um motor flex. Comando variável apenas na admissão, na exaustão é fixo. E o comando é acionado por corrente. Como vocês estão vendo aqui, você tem uma receita muito mais tradicional. Esse motor, por ser aspirado, ele também é mais resistente a um combustível de baixa qualidade. E até mesmo ele permite aí até uma troca de óleo um pouquinho mais tolerante. Tudo isso é uma vantagem do motor aspirado. Entretanto, a potência máxima aqui é de 114 cavalos, quer seja na gasolina ou no etanol, e atingido aí a 5.600 rotações por minuto. O torque máximo dele é de 15,5 kgfm, atingido aí a 4.000 rotações. E esse motor, pessoal, está associado a uma transmissão continuamente variável, que também a gente já viu lá no Kicks, e até mesmo carros da Renault usam essa transmissão. Essa transmissão aqui, pessoal, apesar de CVT, quando você acelera forte, ela faz a simulação de marchas. Como a gente já disse, aqui a receita é mais arrojada. O Onix vem equipado com motor 3 cilindros em linha, turbo com sistema de injeção indireto. O código aqui é o CSS Prime. Esse motor foi desenvolvido pela Chevrolet junto com o seu braço asiático e o objetivo aqui foi justamente equipar os carros compactos da marca. Pessoal, esse motor tem como característica duplo comando variável, tanto na admissão quanto na exaustão. E ele tem correia dentada, não é corrente como no caso do Versa. De toda forma, pessoal, a potência máxima aqui é de 116 cavalos, quer seja na gasolina ou quer seja no etanol, atingida a 5.500 rotações por minuto. Aqui a gente até vê uma potência bastante parecida com o Versa, são apenas 2 cavalos a mais e a faixa de potência também é atingida quase na mesma rotação. Porém, o torque aqui é um pouquinho maior.
16,8 kgfm no etanol e 16,3 na gasolina. Só que aqui o torque máximo aparece já em 2.000 rotações e isso acaba fazendo bastante diferença no motor que é turbo. Entretanto, esse motor está associado a uma transmissão automática de 6 marchas. Aí a gente já vê uma receita bastante diferente. Em teoria, este conjunto aqui deverá ser mais econômico do que o conjunto do Versa, sobretudo pela tecnologia do motor, uma vez que a transmissão automática a gente sabe que é um pouquinho menos eficiente que a CVT. Mas isso, pessoal, a gente só vai saber na prática, tanto na aceleração como também no teste de consumo. Aqui pelo lado, pessoal, nós temos algumas semelhanças, como por exemplo o sistema de freios. Os dois carros contam com discos dianteiros e tambores traseiros. As suspensões também são bem similares. McPherson na dianteira totalmente independente e eixo de torção na traseira semi-independente. Só que as semelhanças param por aí. Construtivamente nós temos diferenças. O Versa, por exemplo, tem 2,62 no entre-eixos, enquanto o Onix é 2,60. Esses 2 centímetros podem fazer diferença no espaço interno. O Versa também é mais longo, 4,49 m, enquanto o Onix 4,47 m. E também tem diferença na medida dos pneus. Aqui no Versa o pneu é 2,05 de largura, perfil 50 com roda aro 17, enquanto no Onix é um pneu 1,95 de largura, perfil 55 com aro 16. Quando a gente chega aqui atrás, a gente também tem coisas interessantes na iluminação. Vou começar aqui pelo Onix, porque, pessoal, aqui a gente encontra iluminação da lanterna e luz de freio em LED. As demais, como luz de pisca e luz de ré, são incandescentes. Já aqui no Versa, todo o sistema de iluminação é incandescente convencional. Dessa forma, não há dúvidas. Em matéria de iluminação traseira, o Onix é melhor. Entretanto, na hora de você fazer as manobras, aí o Versa vai acabar sendo melhor. Primeiro porque ele tem 4 sensores de estacionamento, enquanto o Onix tem 3. Então a precisão para identificar principalmente postes que não são tão largos, 4 sensores é melhor do que 3 sensores. E a gente não pode esquecer que aqui nós temos o sistema de câmera 360 graus e aqui nós só temos a câmera traseira convencional. Porta-malas no sedã compacto é item importante, afinal de contas, quem compra um sedã compacto precisa do porta-malas, né? E aqui a gente já começa a ter algumas diferenças interessantes. Eu já vou destacar aqui no Versa, você aqui na tampa tem um botão para abrir o porta-malas aqui por trás. No Chevrolet Onix não temos esse botão, então para você abrir ou é um botão lá dentro ou é a chave de telecomando. Entretanto, o Versa não tem um botão lá dentro para abrir o porta-malas, escolhas diferentes. De toda forma, os dois você consegue abrir aqui pela chave. No Chevrolet, você aperta 2 vezes o botão e ele faz a abertura aí da tampa. No Versa, você aperta e segura e ele faz a abertura. Só que aqui, ponto para o Chevrolet, né? Porque a mola abre completamente a tampa, enquanto aqui no Versa você tem que ajudar com a mão. Bom, em matéria de acabamento, aqui parece que um copiou o outro, né? Pinturas parciais de tampa e um acabamento bem pobrezinho aqui. A gente consegue ver aí as dobradiças, os conduítes elétricos, não é nada de muito sofisticado nos dois carros. O que a gente acha no porta-mala dos dois é apenas uma iluminação do porta-malas e mais nada. Não tem ganchinho, não tem compartimento, não tem nada ali para ficar mais interessante. Bom, então vamos falar de espaço. Aqui no Versa, informado pela montadora, 482 litros. Aqui no Onix, também informado pela montadora, 469 litros. E olha, pessoal, a gente andou olhando aqui com mais atenção, fazendo algumas pequenas medições e faz sentido mesmo esse número. O Versa tem uma boca de porta-malas maior. E quando você olha lá dentro do porta-malas, os dois carros têm ali uma travessa que ligam ali as torres dos amortecedores da suspensão. Porém, no Versa essa travessa é mais alta, no Onix ela é um pouco mais baixa. Então, em matéria de espaço de porta-malas, não tem muito o que discutir. O Versa é melhor do que o Chevrolet Onix. Também vamos aproveitar e falar do step, né? Porque os dois carros aqui usam aquele step fininho que eu já disse várias vezes que eu não gosto. E eu vou agora dizer por que eu não gosto desse step fininho. Pessoal, nós aqui estamos no interior, a minha área operacional é basicamente o interior do estado de São Paulo e a gente viaja muito, pega muita estrada. Imagine você tá viajando e aí no meio da viagem fura o pneu. E aí você vai lá e coloca aquele pneu fininho e tem que continuar a viagem com a velocidade limitada em 80 km por hora. Isso é um risco para a segurança. Esse é o motivo pelo qual eu não gosto do step fininho.
Mas se você só fica dentro da cidade, tudo bem, o step fininho atende. De toda forma, pessoal, os dois carros usam esse step e para mim isso é um erro. Então eu não gosto de nenhum dos dois. Só que tem um detalhe. No Chevrolet Onix não tem alternativa para usar o step maior, porque você não tem espaço ali para colocar um step maior, então ainda faz sentido usar o step fininho. Mas aqui na Nissan não tem desculpa, dava para ter um step maior. Foi economia da Nissan mesmo e aí vai um ponto negativo para a marca. E aqui no banco traseiro do Onix Plus, como é que é? Pois bem, pessoal, qual o critério que a gente usou aqui para o banco dianteiro? Abaixamos completamente o banco, pegamos a coluna de direção, colocamos tudo para frente e ajustamos o banco para uma pessoa de 1,80 m ficar confortável. Olha só, espaço para o joelho é muito bom, temos mais que um palmo, tem muito carro que não oferece isso. Movimentação de pés é verdadeiramente ampla, considerando a categoria que esse carro está inserido. Outra coisa também que eu vou destacar é o espaço de porta. Ali a gente tem espaço para você colocar lata ou garrafa, e pode ser porque é vertical. Ainda tem um espaço mais na parte traseira que você consegue guardar mais algumas coisas e mais um outro compartimento aqui na frente. Então a porta é bastante útil nesse carro. A gente também tem aqui a alça de segurança no teto, mas faltou aquele ganchinho para você pendurar aí um cabide. Outra coisa que eu quero destacar é aqui a extensão do console central, porque aqui nós temos duas portas USBs, isso é muito legal. Geralmente os carros têm uma, aqui não, são duas, então dá para carregar dois smartphones aí. A gente também pode destacar a luz traseira aqui, porque pessoal, esse carro tem, ainda que não seja uma iluminação individual para cada lado, tem uma luz aqui dedicada para quem vai atrás, e isso é muito interessante. Apesar de existir um túnel traseiro ali na parte central do veículo, esse túnel é bem baixo, então se você colocar uma quinta pessoa, ela vai com relativo conforto. Agora, algumas coisas que faltaram aqui que a gente sabe que a categoria oferece. O descansa-braço escamoteável e às vezes tem carro também que tem saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Usando o mesmo critério de banco do motorista do Chevrolet Onix, olha só pessoal, aqui a gente também tem praticamente um palmo de distância entre o joelho e o encosto, o que é muito bom. A movimentação de pés aqui também é ampla, então isso garante bom conforto. Quando a gente vai para a porta, a gente vê uma situação diferente. Aqui existe um porta-objeto, porém você tem que escolher. Ou você coloca lata e garrafa, ou você coloca outros objetos. As duas coisas não cabem, então aqui ele é um pouco mais restrito em matéria de espaço. Quando a gente vem aqui na alça de segurança do teto, está presente, porém também não tem aqui o ganchinho para você poder pendurar aí, eventualmente um cabide. Iluminação aqui atrás. Não existe iluminação dedicada para o banco traseiro. O que existe é essa luz no centro do carro, que a pessoa que está aqui atrás consegue ligar ela, porém ela vai acabar incomodando quem está ali na frente ou eventualmente o motorista que está dirigindo. Aqui na extensão do console, pessoal, nós não temos tomadinhas dedicadas para quem vai atrás. O que existe são duas portas USBs que também podem ser usadas por quem vai na frente, certo? Mas ela não é dedicada para quem vai aqui atrás. Também existe ali um porta-objetos que serve também para quem está usando atrás poder fazer uso dele, né? Outra coisa que eu vou destacar aqui, que aí é uma coisa que o Versa tem e que o Onix não tem, é esse descansa-braço aqui escamoteável, que tem mais duas posições de porta-latas. Então isso aqui acaba acrescentando um conforto. Bom, moral da história. É um pouco difícil definir qual é melhor e qual é pior. O espaço dos dois é bastante parecido. E os recursos, se o Onix tem mais espaço na porta, esse aqui tem descansa-braço. O Onix tem porta USB dedicada para quem vai atrás. Aqui tem, mas também pode ser usado pela frente. Então, o que eu digo é, cada cliente tem que sentar atrás e ver o que agrada mais para poder fazer a escolha entre um ou outro. E como é que é o espaço do passageiro aqui na frente no Onix Plus? Bom, pois bem, pessoal, eu já vou dizer para vocês que o banco é confortável, né? A gente vê ele forrado aqui em couro, inclusive com costura contrastante. O espaço de pernas é bom aqui. Quando a gente abre o porta-luvas, aí é aquela situação que a gente sempre vê nos outros carros, né? A tampa acaba encostando aqui no joelho, mas ele tem um bom espaço aqui. Quando a gente fala de acabamento de painel, bom, não tem muito que fugir dos carros dessa categoria, né? Plástico aqui embaixo, plástico na porta. Nós temos esse acabamento aqui no painel, que também é um plástico, mas pelo menos ele tem um visual diferente aqui, um efeito 3D de acabamento, e também tem plástico aqui na parte superior do painel. Quando a gente vai para a porta, isso aqui é plástico duro, isso aqui também é plástico duro. Plástico duro também, só que aqui nós temos um acabamento melhor no plástico. E este material aqui é suave ao toque, né? Então esse material mais claro, ele acaba sendo suave ao toque.
Ali na porta a gente também tem espaço para colocar ali uma lata ou garrafa e ainda sobra espaço para você guardar mais coisas. Então a porta é bastante ampla, então você pode colocar, por exemplo, um mini guarda-chuva, você tem como colocar ali, por exemplo, óculos, carteira e ainda a lata ou a garrafa. Então a gente tem ali um espaço muito bom para guardar várias coisas. Uma observação aqui no Onix, pessoal. Para quem não gosta desta cor de acabamento creme que você tem aqui no painel e ali na porta, existe a opção de comprar esse carro com um acabamento na cor cinza. Quando a gente vê aqui no Versa, a gente já percebe uma qualidade de acabamento um pouco melhor do que a do Chevrolet Onix. Começando pelo banco, que é revestido em couro, inclusive um couro de uma qualidade um pouco melhor. A gente vê aqui os dois tons e até mesmo a costura em cor clara, né? No painel, por exemplo, esta parte que vocês estão vendo aqui é suave ao toque, então isso já dá uma diferença interessante. Aqui na parte de cima e na parte de baixo também temos plástico, é o plástico duro, porém a gente vê que o acabamento desse plástico também é melhor. Quando a gente abre aqui o porta-luvas, pessoal, mesma situação de encostar no joelho, porém a gente vê um espaço maior de porta-luvas aqui, cabe bem mais coisas. Quando a gente vai ali para a porta, também plástico duro em cima, plástico duro embaixo, porém ali na parte onde encosta o braço é material suave ao toque. E aqui a gente também vê um acabamento que, apesar de ser um plástico, ele tem um visual que lembra ali o carbono. Então, em matéria de acabamento, eu vou dizer para vocês, o Versa é melhor e até mesmo o espaço do porta-luvas também é interessante. A porta também conta com espaço ali para você colocar lata ou garrafa, né? Então pode ser porque é vertical e ainda sobra um espacinho, ainda que menor do que no Chevrolet Onix, você consegue guardar mais coisas na porta. Então, no geral, para quem vai nessa posição aqui, o Versa acaba sendo melhor. Outro detalhe aqui do Versa, o banco aqui tem a cor predominante clara com o detalhe em cinza escuro. Quem não gosta tem a opção de inverter para ter o banco prioritariamente em cinza escuro, apenas com o detalhe em cor clara. Um dos principais destaques do Chevrolet Onix aqui na versão Premier é justamente a central multimídia. Aliás, essa central oferece coisas que nenhum carro da categoria do Onix Plus oferece nada, mas absolutamente nada parecido. Aqui nós só temos coisas parecidas em carros de categoria premium, por assim dizer. Pessoal, essa central multimídia, um dos diferenciais dela é o fato dela ter internet embarcada, internet 4G, que você consegue distribuir aqui dentro para até 7 equipamentos, né? E esses equipamentos podem estar até uma distância de 15 metros do carro. Então você tem aqui esse menu Wi-Fi, onde você coloca o nome da rede, coloca a senha que você quiser, consegue ver quantos equipamentos estão conectados no roteador e se você quer ou não habilitar. Então você tem aqui uma internet 4G que funciona muito bem, aliás melhor que a do celular, porque a antena dessa central ela está na parte superior do carro. Então tem várias situações onde você tem sinal na central, mas não necessariamente tem sinal no seu smartphone. E aqui também, por conta justamente desse recurso da central ter uma linha telefônica, existe o serviço da OnStar da Chevrolet, que você tem um aplicativo que é o Mais Chevrolet, você consegue controlar várias coisas através desse aplicativo, trancar e destrancar o carro, ligar e desligar o carro à distância, você consegue fazer várias coisas, ver o seu pacote de dados, ver um monte de coisa no aplicativo. Então, pessoal, para que esse vídeo não fique tão grande, nós vamos deixar para vocês aqui o link do vídeo que a gente explica a central com a internet 4G e o sistema Wi-Fi direitinho, e também o link que explica o Mais Chevrolet em todos os detalhes para vocês, tá? Mas então eu vou me focar aqui nas novidades que nós temos, como por exemplo, essa tela aqui, na linha 2021, ela ficou um pouquinho maior, né? Então ela tem aí uma dimensão maior e isso ajuda você principalmente na visibilidade. Outra coisa também, não é novidade, mas é um diferencial do Onix na versão Premier, é o carregador de celular por indução. Então se você tiver um celular compatível, você vai colocar o celular aqui nessa posição e ele vai carregar por indução. Bom, a gente já sabia que essa central tinha aqui a integração Android Auto e Apple CarPlay. Então a gente coloca aqui o cabo, né, no caso, e a gente tem a integração automaticamente. Então você clicou aqui no ícone Android Auto, você já vai ter aí, por exemplo, podendo usar o Maps ou até mesmo podendo usar o Waze e todos os outros aplicativos que forem compatíveis aí com o Android Auto, você consegue fazer a utilização. Mas a novidade aqui, aliás, é uma exclusividade aí do Onix na categoria, ó. Eu vou desconectar o cabo do aparelho, certo, pessoal? Então o cabo está desconectado. Vou vir aqui no Android Auto agora, vou conectar e olha só, temos aqui
o Android Auto e o Apple CarPlay sem fio. Isso é uma novidade aqui dessa central multimídia. Então, além da conexão por cabo, você está vendo que você também consegue usar a conexão sem fio, e isso é um grande diferencial. Então, como você tem o sistema sem fio e o carregador de celular por indução, então sem você precisar usar o cabo, você vai ter aí a carga do seu telefone, se ele for compatível, e a conexão sem fio. Então você tem muito mais praticidade em utilizar as coisas. Então, como vocês estão vendo, pessoal, essa central continua com todos os recursos que ela tinha antes. Inclusive, a gente explica detalhadamente lá no nosso vídeo no YouTube do Comprecar TV, que ela inclusive suporta 2 conexões simultaneamente. Então você pode ter o celular A e o celular B conectados no Bluetooth simultaneamente, sem um derrubar o outro. Isso é muito legal, a gente já explicou isso também. Então, além de tudo isso que ela continua tendo, agora ela acrescenta o Android Auto e o Apple CarPlay sem fio, além da tela maior. A central multimídia que a gente encontra aqui no Versa na versão exclusive, pessoal, ela é um misto de 2 centrais que a gente já viu aí no Kicks. Ela não chega a ser igual à central que a gente já viu no Kicks SL. Por quê? Aquela central tinha lá um aplicativo que era o Nissan Multi-App, onde você conseguia baixar aplicativos na central. Essa daqui não tem mais isso. Porém, essa central multimídia tem GPS embarcado. Agora, a organização de menus dela e a forma de funcionamento é muito parecida com as outras centrais que equipam o Kicks, não a versão SL, que inclusive nós temos vídeo no canal das duas, tá? Temos a do Kicks SL, que tem o GPS embarcado com o Nissan Multi-App, que não está disponível aqui, e a versão da central multimídia do Nissan Kicks, que não é a versão do SL. Pois bem, os menus aqui se parecem bastante com aquela versão da central do Kicks que não é a do SL. Porém, aqui nós temos o GPS embarcado. Isso é importante porque quando você está em locais onde é difícil usar o smartphone, né, com conexão para você poder usar o Waze ou até mesmo o Maps, ter o GPS embarcado faz uma grande diferença. Eu mesmo sou defensor das centrais terem GPS embarcado, que é o caso dessa daqui. Pois bem, essa central, como eu disse, ela é bastante parecida àquela que a gente já viu no Kicks. Você tem aqui os botões diretos de acesso dela. Um dos diferenciais aqui nessa versão exclusiva é aqui o botão câmera, que quando você aperta, ele te mostra ali a câmera de ré e a câmera 360 graus. Quando você aperta novamente, ele põe a câmera de ré e a câmera do lado direito para você ver o alinhamento da guia. Então ela também ajuda bastante nesse tipo de coisa. Bom, você tem aqui o menu principal, como vocês estão vendo. Você tem aqui um botão para você poder controlar rapidamente o brilho. Aliás, isso aqui é muito útil, né? Porque às vezes você está na estrada à noite, quer diminuir, quer aumentar, quer durante o dia, o brilho da tela não está legal. Então ter esse botão de acesso direto ajuda bastante. Tem um outro botão aqui para você fazer acesso direto às funções de áudio e o botão de voltar. Caso você queira, pessoal, você tem aqui também todos os menus aqui embaixo diretamente na própria tela de home, via touchscreen. Inclusive, essa central, ela continua tendo conexão Wi-Fi. Inclusive, nós já conectamos aqui na rede residencial a central. E por que ela tem essa função Wi-Fi? Quando você vem aqui em menu, clica aqui em informações do sistema, e você tem aqui a opção atualização do mapa, o mapa de GPS embarcado, ele pode receber atualização via Wi-Fi. Então é por isso que ela tem o suporte de Wi-Fi. Você pode atualizar o mapa embarcado da central via Wi-Fi. Além de tudo isso, pessoal, ela continua tendo ali uma porta USB, mais uma entrada P2 para você usar áudio. E ela continua tendo a integração Android Auto e Apple CarPlay. Porém, aqui é só com cabo, tá? Essa central não faz a integração sem cabo. Então você pode usar aí o Maps, pode usar o Waze e pode usar todos os outros aplicativos que são compatíveis aí com o Android Auto. O legal aqui é que você pode, por exemplo, estar usando o Waze e por qualquer motivo, caso você queira, você alterna rapidamente para o mapa embarcado da central. Eles são independentes, tá? Para que serve isso? Você pode estar usando um mapa embarcado para você, de repente, estar numa área sem sinal e, simultaneamente, você pode estar usando o Waze para quando o sinal vem e vai, você ter informação de trânsito. Então, quer dizer, você usa como você achar melhor os dois mapas juntos, mas é bem interessante você ter isso. De toda forma, pessoal, não é uma central assim tão avançada, tá? Então ela tem o que a gente normalmente vê aí no mercado, mas ela não tem, por exemplo, entrada de CD, ela não tem entrada SD card, então ela é uma central relativamente básica.
Diferencial aí mesmo é o fato de ter o GPS embarcado com integração e mais as funções da câmera 360 graus que são específicas dessa versão do Versa Exclusive. E como a gente viu no quesito conectividade central multimídia, aí não há discussão alguma. Evidentemente o Chevrolet Onix é melhor aqui do que o Nissan Versa. Aliás, o Onix é melhor do que qualquer outro concorrente nessa categoria de sedãs compactos quando a gente fala de conectividade. Hora da gente dirigir aqui o Onix Plus na versão Premier, mas antes vamos para nossas considerações. Sistema de chave presencial para você poder dar partida. E eu já vou dar uma dica legal para vocês. Se você tentar colocar o carro na posição de ignição simplesmente apertando o botão, ele vai dizer que você tem que pisar no freio para ligar o motor e não coloca. Mas tem um jeito, é fácil. O que você faz? Você vem aqui no botão de ignição, sem pisar no freio, aperta o botão e segura por algum tempinho. Olha o que vai acontecer. O carro entra na posição de ignição. Aí você consegue mexer ali no computador de bordo e todas as outras funções sem o motor ligar. E para dar partida é mais fácil ainda. Pisou no freio, apertou o botão, deu a partida. Então, dica muito legal aí para vocês. Já vamos falar dos ajustes. Cinto de segurança, tem aqui ajuste de altura, o que permite uma posição mais confortável. Banco do motorista também tem aqui o ajuste manual de altura. Volante, temos aqui ajuste de profundidade e também temos aqui o ajuste de altura, então você consegue ter uma posição legal aqui para dirigir no carro. O que mais que a gente tem? Os botões aqui na porta, simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros e o controle elétrico dos espelhos. Aqui no console central, temos na frente da alavanca de câmbio nessa versão o carregador de celular por indução, temos também ali a porta USB para a central multimídia, temos também uma tomada 12 volts. O ar-condicionado é digital e automático de simples zona. E essa versão aqui, que é a versão mais completa, também tem o sistema de assistência a estacionamento, que é uma coisa bem legal, aliás, é uma exclusividade do Onix na categoria. A central multimídia, a gente já falou bastante sobre ela, temos inclusive vídeo dedicado no canal que explica a central multimídia MyLink da Chevrolet, que tem internet 4G embarcada que você distribui por Wi-Fi, você tem o sistema OnStar, mas esta versão do MyLink não tem GPS embarcado. Porém, a novidade é que ele tem integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tá? Então isso é muito legal, mas isso a gente já tem um vídeo dedicado aí no canal e vamos falar disso depois. O que mais que a gente tem aqui? O volante é multifuncional, lado esquerdo do volante a gente tem aqui limitador e controle automático de velocidade. O controle automático é o piloto automático, o nome certo é controle de cruzeiro. E tem a função de limitador, não é todo carro que tem. Lado direito, os botões para interagir aí com a central multimídia. O parasol, pessoal, tem aqui a tampinha do espelho, mas nós não temos iluminação. E aqui na parte superior a gente tem os botões para você fazer a comunicação aí com o serviço de concierge da Chevrolet, que é o OnStar, né? Então você pode atender uma chamada da atendente, você pode chamar ela através do botão azul, ou no caso de emergência, que aí liga para uma outra central, tem também ali o botão de SOS para o caso de você ter um problema sério com o carro, você fazer uma chamada dedicada. Então, como a gente está vendo aqui, nós temos o que é essencial nessa categoria de sedã compacto e algumas coisinhas a mais, que são, por exemplo, a central multimídia aí com a internet 4G e até mesmo o sistema de concierge da Chevrolet, o OnStar. Hora da gente dirigir aqui o Versa Exclusive, mas antes das considerações. Sistema de chave presencial, partida aqui por botão. Deixar a chave aqui no console central, que tem 2 espaços aí para porta-latas. Bom, vamos falar dos ajustes do carro, né? Cinto de segurança, tem aqui ajuste de altura, permite aí uma posição confortável. Banco do motorista também tem ajuste manual aqui de altura. O volante, vamos ver aqui, pessoal, ó, profundidade e altura, então você consegue achar aqui uma posição confortável para deixar aqui o volante. Outra coisa que eu já vou destacar, olha só, o descansa-braço aqui para o motorista, que acaba acrescentando conforto aí em carros que tem aí o câmbio automático, no caso aqui é continuamente variável. Bom, aqui na porta a gente tem o controle dos espelhos, trava das portas e o detalhe, simples toque, pessoal, só para abrir o vidro do motorista. Para fechar o vidro você segura o botão até o final. Os outros todos você tem que segurar o botão. Faltou aqui uma automatização que a Nissan poderia ter pensado, né? Aqui no console temos aí a alavanca de câmbio, um porta-objetos à frente da alavanca. Detalhe, a Nissan quando lançou esse carro falou num carregador de celular por indução. Aquilo é um acessório,
não é um equipamento de fábrica. Você pode instalar ali, mas é um acessório, tá? Você também tem ali a entrada USB para central multimídia, a tomada 12 volts, o ar-condicionado é digital e automático de simples zona. Falando aqui ainda do lado esquerdo do painel, nós temos o ajuste de altura do nível do facho do farol, que inclusive é tecnologia LED nesse carro. Volante multifuncional, então a gente tem aqui do lado esquerdo os botões para a gente interagir com o computador de bordo, do lado direito o sistema do controle de cruzeiro, que é o piloto automático, né? O nome certo é controle de cruzeiro, mas não tem a função de limitador de velocidade. Ainda falando aqui do lado esquerdo, pessoal, esse carro aqui tem o painel parcialmente virtual. Então, do lado direito a gente tem o contagiros, o velocímetro com ponteiro, e o lado esquerdo a gente tem ali o painel que a gente consegue interagir com ele. Então você tem ali, por exemplo, você tem ali o contagiros, você pode ter a função de áudio, função do GPS, a economia de combustível, gráfico, informação do computador de bordo aqui que você consegue ver várias funções, e depois você ainda tem aqui as configurações. Só que como vocês estão vendo ali, ó, está em inglês, né? Então a gente tem aqui a língua inglesa. Se você quiser vir aqui na língua para poder mudar o idioma, então você tem aqui inglês, francês e espanhol. Infelizmente o português não foi, ainda mais o português que é falado no Brasil, não foi contemplado aqui no computador de bordo do veículo. Agora olha que curioso, a central multimídia, que inclusive a gente já conhece aí já de vários outros carros da Nissan, ela está em português do Brasil. Então, curiosamente, inclusive a central multimídia que tem o GPS embarcado, né? Então você tem integração Android Auto e Apple CarPlay mais o GPS. A central multimídia está em português, mas o computador de bordo do carro ou é inglês, ou é espanhol, ou é francês, né? Faltou a Nissan ajustar um pouquinho melhor essas coisas aqui e colocar uma automatização aqui nos botões dos vidros. De toda forma, que a gente consegue ver aqui que ele tem um bom acabamento por dentro, né? E tem aí, digamos assim, os equipamentos essenciais que a gente encontra num carro dessa categoria. Vamos lá para a nossa manobra. Quando a gente engata aqui ré, a gente já vê um diferencial deste carro. Aliás, é o único na categoria que tem isso. É o sistema de câmeras 360 graus. Aliás, isso aqui veio do Nissan Kicks, né? Então você tem aqui a câmera de ré, inclusive com linha de guia dinâmica. A imagem ali 360 graus do carro, que quando você aperta o botão aqui, você consegue mudar a imagem para o alinhamento de guia, que inclusive nós vamos usar lá na nossa manobra, e temos aqui apenas a imagem da câmera de ré. Vou deixar nessa daqui para a gente poder fazer a manobra. Vamos virar aqui todo o volante. A imagem não é de alta resolução, o que é normal nessa categoria de carro, né? Mas a linha de guia dinâmica ajuda bastante. Lembrando que esse carro só tem sensor de estacionamento traseiro, tá, pessoal? Ele não tem na frente. Ó, como vocês conseguem ver aqui, o sistema consegue já identificar os obstáculos, ó. E à medida que você se aproxima aí do obstáculo traseiro, ele funciona muito bem para avisar aí da proximidade. Agora vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Já explicamos aí no nosso canal porque que a gente faz esse teste, então se tiver dúvidas é só dar uma passadinha lá no canal que tem a explicação completa de por que realizamos esse tipo de teste. Vamos primeiro para os testes de tachão, vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Vou alinhar aqui com o tachão. Olha, a suspensão é bem consistente, vou dizer que tem um bom isolamento acústico. Ela está intermediária, não é das mais suaves que a gente encontra nessa categoria, mas também não é das mais duras, eu diria que está ali na média. De toda forma, está bem preparada aí para o mercado brasileiro, bom isolamento acústico. De certa forma eu vou colocar aqui, eu gostei aqui do acerto de suspensão. Vamos lá para a lombada, 30 km por hora, vamos ver aqui como é que o carro se comporta na lombada. Vamos acertar aqui a velocidade em 30. E olha, passou bem, hein? Não bateu, não raspou, não fez nenhum barulho no carro. Conseguiu passar muito bem aí na lombada a 30 km por hora. Vamos para a segunda lombada a 30, vamos ver se ele repete aí a boa performance. Passou bem também, não bateu, não raspou, não demonstrou nenhuma fragilidade do conjunto de suspensão. Olha, pessoal, já teve crossover que teve problema nessa segunda lombada aí. Vamos agora aqui no isolamento acústico e a terceira lombada. Vamos lá. Bom isolamento acústico.
E vamos para a terceira lombada. De novo, passou muito bem na terceira lombada. O Nissan Versa aqui surpreendendo no ajuste de suspensão. O Nissan fez um bom trabalho aqui no novo Versa para o Brasil. E quarta lombada, eu senti um pouquinho de extensão máxima da suspensão na hora que a gente subiu na lombada. Mas de novo, isso não é um problema, tá, pessoal? Apenas a suspensão estendeu toda, mas o importante, o carro não bateu e não raspou. E é isso que realmente interessa para o usuário. O carro foi muito bem aqui. Teve crossover que nós testamos que não foi tão bem assim. Vamos aproveitar agora aqui, pessoal, para usar a câmera. Inclusive vou mudar aqui para o modo de alinhamento com a guia. Olha que belezinha. Então aqui você consegue ver direitinho para você fazer o alinhamento ali com a guia. Muito bem feito. Direitinho a seta ali te dá uma noção perfeita de onde está o carro. Agora, parar aqui no ponto que a gente sempre para e vamos fazer a nossa manobra. O volante é leve, mas eu já peguei carros com volantes mais leves. Vamos lá. Olha, ele me deu a impressão de virar os 90 graus, tá, pessoal? Inclusive aqui a câmera ajuda bastante nesse sentido para a gente ver onde a gente está. Se a gente quiser, a gente pode mudar aqui para a câmera 360, que acaba dando uma visão até um pouco melhor. Agora, aqui com a linha de guia, mais a câmera 360, vamos concluir a manobra. Bom, aqui, pessoal, o que eu vou dizer para vocês? Ele ficou um pouco deslocado para a esquerda, né? Então ele não ficou muito centralizado. A gente já pegou carros, inclusive dessa categoria, que usam menos espaço do que o Versa. Mas ele não usou muito mais espaço também. Então, um pouquinho mais de espaço é necessário. De toda forma, você vai conseguir manobrar de forma bastante tranquila, né? Uma vez que o carro tem aí a câmera 360 e tem o volante com assistência elétrica, né? Então, o que eu vou dizer aqui do Versa? Me surpreendeu a suspensão, tá bem ajustada para o Brasil. Bom isolamento acústico e graças a essas câmeras 360, volante com assistência elétrica, fica bastante fácil manobrar o carro aí no dia a dia. Vamos a algumas conclusões aqui a respeito dos dois carros, da situação de dirigi-los. Pois bem, começar pela situação de manobra. A gente viu aí que na manobra eles têm situações diferentes. Por quê? Aqui o Versa tem as câmeras 360 graus, que ajudam bastante na manobra. Entretanto, o Chevrolet Onix tem sensor dianteiro e traseiro. Então, tem gente que prefere a câmera, tem gente que prefere o sensor. Não podemos esquecer que o Onix é o único carro da categoria que tem um assistente automático de estacionamento. Então, é muito difícil aqui eu cravar se esse é melhor ou esse é melhor. Depende muito. Quem não sabe fazer baliza, vai preferir o Onix. Quem sabe fazer baliza e prefere fazer manobras com mais precisão e tem as câmeras, vai preferir o Versa. Então é difícil dizer aqui. Peso de direção, aí eu vou dizer para vocês, a do Chevrolet Onix é um pouquinho mais leve que o Versa. Mas pessoal, é uma diferença bastante sutil quando nós estamos falando de peso de direção. E também espaço para fazer a manobra. Os dois carros são muito parecidos, então aí é difícil dizer qual que é melhor ou qual que é pior em matéria de espaço. Eles são bem semelhantes. Teste de tachão e lombada. Vamos começar com o tachão. Pois bem, nesse caso não há dúvida nenhuma que o Chevrolet Onix tem a suspensão mais macia quando você passa nesse tipo de obstáculo. Afinal de contas, o carro tem uma roda 1 polegada menor e o pneu com perfil mais alto ajuda a ele ter um pouco mais de conforto, além da suspensão ter uma calibração mais confortável. Então, se você gosta de conforto, a sua opção aqui é o Chevrolet Onix, não há dúvida. Porém, no teste de lombada, a coisa se inverteu, né? A gente viu que o Versa passou nas 4 lombadas sem bater ou raspar. O Chevrolet Onix, por sua vez, já raspou nas lombadas. A gente sabe que o que raspa é aquele bigodinho que tem ali embaixo do carro, que é uma espécie de defletor de ar que não estraga. Mas o fato é, ele raspa. E quando ele raspa, você não sabe se o que está raspando é o bigodinho ou o para-choque. Dessa forma, no teste de lombada, não há dúvida. Aqui o Versa vai melhor. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Onix Premier. E eu já vou destacando para vocês que você não precisa se preocupar em ligar o farol, uma vez que ele possui a luz de rodagem diurna em LED. Bom, pessoal, uma das coisas legais aqui do carro é justamente um motor 3 cilindros turbo, que dá uma disposição bem interessante, né? Então a gente nota uma diferença expressiva aí para os motores aspirados. Dá um toquinho no acelerador e você já sente o carro com uma disposição maior aí para acelerar.
Outra coisa também que a gente também já consegue observar aqui é a suspensão mais macia, né? Então, tanto aqui nos sonorizadores quanto num acelerar um pouquinho maior, a gente percebe que o carro consegue manter aí um nível de conforto, de rodar bem interessante. Eu diria até um dos melhores aí na categoria de sedãs compactos. Como aqui a gente tem um câmbio automático de 6 marchas, fica fácil ver aqui a velocidade em função de rotação. Então a 100 km por hora, olha só, a rotação ali é um pouquinho acima de 2.000 giros. Vamos acelerar para 120 e vamos ver aqui como é que fica a rotação do motor aí em sexta marcha. Então chegando aqui a 120, a gente tem aqui 2.500 giros, o que é um giro relativamente baixo, considerando aí o que a gente encontra nessa categoria de veículo, e isso acaba ajudando, tanto no consumo quanto no ruído interno, que fica menor. Vou aproveitar que a gente está aqui na estrada para fazer uma retomada aí de 60 a 120 com o ar-condicionado ligado. Estabilizando 60, vamos pisar todo. A gente percebe que ele tem um lagzinho em baixa rotação, mas depois que o motor enche, ele fica bem mais disposto. E olha só, já chegamos aí a 120 km por hora. Então aqui está uma diferença interessante para os motores aspirados. A gente consegue notar um certo fôlego um pouquinho maior nessas retomadas de velocidade, o que acaba posicionando o Onix aí entre os melhores dessa categoria de sedãs compactos. Outro recurso presente aqui nessa versão do Onix Plus é o indicador de ponto cego. Quando você tem um carro na região de ponto cego, o espelho acende um LED amarelo, e caso você queira dar seta para mudar de posição, esse LED amarelo vai piscar, informando que você não deve fazer essa manobra por conta do risco de um acidente. E a suavidade ao rodar aqui na estrada, como é que é? Pois bem, o que a gente vê na cidade, repete aqui também. A suspensão é macia, ela consegue absorver bem as ondulações aí do piso. Isso acrescenta certamente mais conforto, principalmente quando você vai fazer viagens mais longas. Hora da gente pegar a estrada aqui, conversa, pessoal, eu já vou dar uma dica para vocês. Liguem o farol, tá? Porque apesar do carro ter farol com tecnologia LED lá na frente, infelizmente a Nissan esqueceu a luz de rodagem diurna em LED, tá? Então liga o farol para não ter problema aí com fiscalização. Bom, o carro tem aqui um câmbio continuamente variável, motor 1.6, 16 válvulas, e a gente percebe que neste circuitinho aqui de você acelerar rapidamente, né, para você usar ele num modo aí semi-urbano, urbano, a gente nota até que um conjunto bem entrosado, né? Aliás, esse powertrain aqui é um copia e cola do Nissan Kicks. Mas a gente vê um conjunto que está, digamos assim, harmonioso, né? Então você consegue ver que o carro não sobe tanto giro aí para você conseguir ter aí um bom movimento, vamos dizer assim, né? Agora, o câmbio aqui, pessoal, ele é continuamente variável. A gente já explicou outras vezes que não temos como fazer aquela velocidade em função da rotação, porque dependendo da situação que o carro tiver, vai ser um giro. Então se o carro tiver descendo, vai ser um giro menor. Se o carro tiver no plano, um giro intermediário. E se ele estiver subindo, vai ser um giro maior. Então a gente não consegue fazer aquela relação. O que a gente pode dizer aqui para vocês é que esse câmbio que está aqui no Nissan Versa, assim como o que acontece no Nissan Kicks, mesmo ele sendo continuamente variável, ele faz simulações de marcha na aceleração. Então quando você faz aquela aceleração mais consistente, não fica aquela sensação de que o carro está patinando, né? Então eu vou até reproduzir isso aqui para vocês. Vamos reduzir um pouco a velocidade e eu vou dar aqui um pedal para a gente fazer uma retomada de velocidade. 60 por hora, vamos acelerar tudo. Olha lá, o giro subiu. E olha aí a simulação de marcha, não é uma marcha de verdade, mas ele está simulando a marcha. E chegamos aí aos 120 km por hora. Não é super rápido, mas a gente tem que lembrar da categoria que o carro está inserido. E quando a gente lembra disso, a gente vai ver que ele não é o pior da categoria. Ele fica ali numa média de desempenho, né? De toda forma, a gente também percebeu aqui que o ruído do motor, quando o giro está um pouco mais alto, acaba invadindo um pouco aqui a cabine. Bom, pessoal, esse câmbio que é continuamente variável, você tem 3 modos de programação do câmbio. Você tem essa, que é a drive, a normal. Aí tem um botão escondidinho aqui atrás da alavanca, tem que prestar um pouquinho de atenção. Quando você aperta ele
ele aciona o modo esporte do carro. Então, no momento que você aperta o botão, ó, vou desligar, vou apertar de novo. O que ele já fez? Já subiu o giro, ele já aplicou uma programação mais esportiva no câmbio. E se você puxar a alavanca para trás na posição L, e você pode fazer isso em qualquer faixa de velocidade, uma vez que isso aqui é um câmbio continuamente variável, ele deixa o carro com um giro mais alto ainda. Então, essa posição L, ainda que você possa usar na estrada, não é o indicado, porque você vai estar a 100 por hora andando com 5.000 giros. Mas quando você vai subir uma rampa muito íngreme, alguma coisa assim, pode ser útil. De toda forma, o ideal é você usar aqui a posição Drive ou a posição Sport, para você ter aí um pouquinho mais de conjunto, né? Para você ter o carro um pouco mais justo. Mas de toda forma, temos 3 modos de condução aqui no Nissan Versa, ainda que o câmbio seja continuamente variável. Agora vamos demonstrar para vocês aqui o alerta de colisão frontal que a gente tem aqui no Nissan Versa. Bom, ele tem um sensor ali na frente que quando você se aproxima muito de um carro ou de um outro veículo, ele te avisa aqui no painel. Inclusive eu já coloquei aqui no menu de assistência. Temos aí um ônibus na nossa frente. Vamos acelerar de forma relativamente perigosa em relação ao ônibus. Vamos lá. Vamos ver o alerta que ele dá. Ó, como vocês viram, ele pisca ali amarelo no painel e te dá um alerta sonoro indicando a aproximação perigosa. E ele também, dependendo da velocidade que você está, ele também pré-condiciona os freios para tentar evitar ou mitigar essa colisão. Outro recurso interessante que a gente encontra aqui é o alerta de ponto cego. Então ele tem ali um LED que ele acende no espelho toda vez que tem um veículo na região de ponto cego. Agora, se você der seta para virar o carro com algum veículo ali, ele também dá um alerta no painel, indicando que você não deve fazer a conversão pelo risco de um eventual acidente. Então você tem não só o LED que pisca, mas também a indicação visual no painel e um aviso sonoro. O ajuste de suspensão do Versa aqui na estrada também é muito bom. Aliás, eu diria para vocês que a Nissan caprichou mesmo nesse ponto. Porque nós não temos um carro que não chega a ser nem tão duro, mas também nem tão mole. Então ele consegue garantir um bom nível de conforto, mantendo uma estabilidade interessante aqui. Então a gente percebe que aquele acerto bom de suspensão que a gente viu em área urbana se repete aqui na estrada. E o isolamento acústico, mais uma vez, também continua sendo um outro destaque aqui no Nissan Versa, estando aí acima da média dos modelos que a gente encontra na categoria. No uso na estrada, eu vou dizer para vocês que os carros se pareceram bastante. Só que o Chevrolet Onix, por ter um motor turbo, nos parece ser um pouco mais interessante na questão da retomada de velocidade. Então você está ali a 60, acelera para 120, a gente percebe um pouco mais de disposição aqui do motor turbo. Mas essa questão de aceleração, nós vamos fazer o teste agora para mostrar para vocês quem vai melhor na aceleração e também faremos o teste de consumo com os dois carros juntos na mesma situação para a gente tirar a dúvida. E como vimos aí no nosso teste de desempenho, aí a aceleração dos dois carros deu o esperado. O Chevrolet Onix acabou ganhando aqui do Nissan Versa. Afinal de contas, pessoal, o motor turbo consegue entregar torque maior e em menor rotação. Isso acaba fazendo toda a diferença. Mesmo o Versa tendo o câmbio continuamente variável, como a gente já explicou, isso acaba ajudando a ter às vezes um rendimento melhor, não dá para comparar um motor aspirado com um motor turbo. E a gente também aproveitou para fazer o teste de consumo dos dois carros. Qual foi o critério? Os dois carros abastecidos com etanol, o combustível mais vantajoso aqui na nossa região no Sudeste. Pois bem, pessoal, a gente rodou 59 km na estrada durante 41 minutos. Nossa velocidade média na estrada foi de 88 km por hora. E qual foi o resultado?
O Nissan Versa ficou com uma média de 12,3 km por litro. E o Chevrolet Onix, mais uma vez, também ganhou, com 13,4 km por litro. Evidentemente que a diferença não é tão grande no consumo, mas, mais uma vez, o motor turbo consegue ter um rendimento térmico melhor do que um motor aspirado. E dessa forma, consumo e desempenho, a vitória aqui, indiscutivelmente, vai para o Chevrolet Onix. Também fizemos aqui o levantamento de seguro dos dois automóveis. E para isso, mais uma vez, utilizamos a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros, lá da cidade de Sorocaba, que ajudou a gente a fazer o levantamento aqui. Sempre lembrando, pessoal, seguro é um valor que você paga anualmente para o veículo e também ele é da pessoa em relação ao carro segurado. Então, mudou a pessoa, mudou o perfil de utilização, o preço do seguro pode mudar. De toda forma, usando o mesmo perfil aqui para os dois carros, o que a gente conseguiu? Começando pelo Chevrolet Onix, o seguro mais barato ficou em R$ 2.100, com uma franquia de R$ 1.500. Valores muito bons e bem módicos aqui para o carro. Quando a gente vem aqui para o Nissan Versa, pessoal, o seguro mais barato que a gente encontrou foi de R$ 2.000. Porém, a franquia é um pouquinho mais cara, R$ 2.300. E por que essa franquia acaba sendo um pouco mais cara? Existem algumas explicações para isso. Primeiro, esse aqui vem importado do México, enquanto o Chevrolet Onix é fabricado no Brasil. E outro detalhe, aqui a gente tem alguns equipamentos que a gente sabe que em caso de colisão pode ser caro, como por exemplo, o farol LED, o sistema de radar frontal para frenagem automática, ou seja, tudo isso acaba encarecendo aí um pouquinho a reparação do carro. De toda forma, nesse quesito, o Chevrolet Onix levou uma pequena vantagem. Também fizemos aqui o levantamento das revisões, aquelas obrigatórias para que você, por exemplo, mantenha a garantia dos veículos. Por falar em garantia, os dois carros têm 3 anos de garantia, tá, pessoal? E o que nós pegamos? Até 60 mil quilômetros. Nos dois carros, as revisões são feitas de 10 em 10 mil quilômetros ou 1 ano, o que ocorrer primeiro. Pois bem, pessoal, preço total das revisões. O Onix ficou com um valor total até 60 mil quilômetros de R$ 3.248. E o Versa ficou com um valor total de R$ 3.078. Aqui a gente vê uma pequena vantagem para o Versa em 60 mil quilômetros das revisões obrigatórias. Agora, olha só, quando a gente pega as 3 primeiras revisões, a de 10, a de 20 e a de 30 mil quilômetros, aí nós temos praticamente um empate dos valores. Por quê? A primeira revisão do Onix é R$ 100 mais barata, porém a terceira revisão do Onix é R$ 100 mais cara. E a de 20 mil é praticamente o mesmo preço. Então, aqui a gente vai dar uma vitória para o Versa, mas com um viés, que até 30 mil quilômetros eles praticamente estão empatados. E então, como é que fica aqui a conclusão dos dois carros, pessoal? Mas antes, falar um pouquinho da questão de segurança dos dois modelos. Ambos vêm equipados aí com 6 airbags e programa de estabilidade eletrônico. Nesse ponto, são bastante parecidos. Agora, no caso do Versa, você tem um sistema de alerta de colisão frontal com o pré-condicionamento dos freios. Equipamento importante que pode prevenir um acidente. E ele também tem, por exemplo, os faróis com iluminação em LED. Para você que vai dirigir à noite, é melhor do que a iluminação halógena do Onix. Só que o Onix também tem dispositivos importantes de segurança. Aqui atrás, iluminação de lanterna e luz de freio em LED, que é melhor do que a iluminação halógena aqui do Versa. Então, situação de neblina, situação de baixa visibilidade, quem vem atrás consegue ver melhor o Onix do que o Versa. Outro ponto também, o Onix se envolveu num acidente e abriu o airbag, o sistema OnStar automaticamente liga para a central verificar se está tudo bem com as pessoas do carro. E se não houver resposta, já manda automaticamente o resgate para a posição do carro. E isso o Versa não tem. E outro detalhe, roubaram aqui o Onix. Com o aplicativo Mais Chevrolet você localiza o carro, o Versa não tem. Então é um pouco difícil dizer qual que é o melhor em segurança, porque são escolhas diferentes. E o que a gente viu nesse comparativo é que tem várias escolhas diferentes. Então, por exemplo, suspensão, o Versa foi melhor indiscutivelmente. Acabamento interno, isolamento acústico, o Versa também foi melhor. Espaço de porta-malas, o Versa também ganhou nesses itens. Agora, o Chevrolet Onix ganhou no desempenho, ganhou na economia, ganhou de longe na conectividade e ganhou no custo-benefício. Por quê? O Versa nessa versão tem um preço público sugerido de R$ 94.790. O Onix tem um preço sugerido de R$ 85.990. Bom, aí, final das contas, qual que ganha? Pessoal, não dá pra gente dizer isso. Porque se a pessoa quer, por exemplo, espaço de porta-malas, quer um carro melhor acertado de suspensão e valoriza os itens de segurança do Versa,
ela vai querer o Versa. Se ela quer, por exemplo, desempenho e economia e conectividade, ela vai preferir o Onix Plus Premier. Então, é difícil a gente cravar o vitorioso porque cada critério depende de quem está comprando o carro. De toda forma, o que a gente percebeu aqui é que, apesar de bem diferentes, esses carros competem de forma muito igual. Pessoal, gostou desse comparativo? Por favor, deixa aí o seu like. Afinal de contas, é assim que a gente sabe que você aprovou aí o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, onde mais você vai encontrar um comparativo tão completo, se não aqui comigo, Jorge Augusto, no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.